Fala família, tudo bem com vocês? Meu nome é João Costa, hoje é dia 14 de janeiro de 2023, um belo sabadão aqui no interior de São Paulo, um clima lindo, um sol tostando, sol de dezembro, dezembro nada, né? Verãozão, né? Não sei o que acontece aqui, mas aonde a gente mora, parece que a gente tá mais próximo ao sol, é assustador, é quente. Não é, dizem que em Curitiba é muito quente, né? Mas aqui em Mogi Guaçu também eu vou te contar, hein, bicho. Não é fácil não, hein? Agora são 14 horas e 51 minutos, horário de Brasília. A notícia que nós vamos ler agora é nada mais, nada menos do que a Gazeta do Povo. Deixa eu transicionar para vocês aqui por Gazeta do Povo. Notícia ontem, tá? Direto da Gazeta do Povo, da redação. Publicado às 22 horas e 5 minutos, horário de Brasília. E nós vamos ler essa notícia agora para vocês aqui. Bora lá. Quais os riscos de classificar os atos de vandalismo aos três poderes como terrorismo? Logo que tiveram início os episódios de vandalismo e depredação das instalações do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, parte da imprensa e algumas autoridades passaram a classificar os atos como terrorismo, nas horas e nos dias seguintes ao ocorrido. O uso da palavra terroristas foi usado repetidamente para classificar os manifestantes, inclusive na nota conjunta de repúdio aos ataques, assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pela presidente do STF, Rosa Weber. Igualmente, ministros do Supremo passaram a reforçar o uso do termo nas redes sociais e em declarações públicas. Na noite de domingo, dia 8, ao publicar sobre os atos de vandalismo, o ministro Luiz Roberto Barroso disse, abre aspas, o terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia. Dia de luto para as pessoas de bem de qualquer credo político. A justiça virá, fecha aspas. Alexandre de Moraes foi outro a endossar o emprego da palavra, abre aspas, os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores investigados, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos, fecha aspas, tuitou o ministro. Mas apesar da violência empregada nos protestos e das declarações de autoridades, a legislação brasileira não configura tais atos como terrorismo. A Lei 13.260 de 2016, conhecido como Lei Antiterrorismo, define o termo como a prática de uma série de crimes listados no texto legal, abre aspas, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, fecha aspas. A lei antiterrorismo traz ainda uma proibição expressa à classificação de protestos políticos como terroristas. Abre aspas. O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, fecha aspas, diz o segundo parágrafo do artigo 2º. No nosso ordenamento, o terrorismo exige uma motivação discriminatória, xenofóbica, preconceituosa. A lei traz uma finalidade própria também, que é provocar terror social, expor a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Em relação à finalidade, poderia até enquadrar, mas em relação à motivação, é impossível, porque esses atos não têm motivação discriminatória. Explica José Roberto Melo Porto, doutor em Direito Processual e defensor público do Rio de Janeiro. Abre aspas. Terrorismo, na nossa lei, é utilizado tecnicamente de uma maneira muito mais aproximada da realidade do terrorismo internacional, de grupos radicais islâmicos,
O terrorismo que está no ideário do homem médio. No nosso ordenamento, os protestos não se enquadram como tal, prossegue. Rotulação ampla dos atos como terrorismo pode legitimar excessos do judiciário. O uso equivocado do termo terrorismo em atos de manifestantes contrários à eleição de Lula não teve início com os protestos violentos deste domingo. Tal rotulação começou a ser usada por jornalistas, ativistas e políticos de esquerda após os episódios de violência por manifestantes de direita na noite da diplomação de Lula, no dia 12 de dezembro. Dada a reprovação social de atos considerados terroristas, seguida de demandas por regime especial de tratamento contra seus praticantes, um dos riscos de classificar os protestos dessa maneira é a legitimação de condutas excessivas e abusivas por parte do poder judiciário, que ferem direitos e garantias constitucionais. Em discurso feito na terça-feira, dia 10, o ministro Alexandre de Moraes voltou a endereçar o rótulo de terroristas aos manifestantes que vandalizaram os prédios dos três poderes. Abre aspas. Temos que combater firmemente o terrorismo. Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas, fecha aspas, disse o ministro. É interessante a postura do ministro, né? Isso é a minha opinião que eu estou dando aqui, porque quando as pessoas fazem algum apontamento para o ministro, apontando alguma coisa, o que acontece em contrapartida? A censura acaba chegando para essas pessoas. É o que aconteceu ontem com algumas redes, algumas contas de algumas pessoas que caíram. Algumas contas caíram ontem dessas pessoas. Então, é difícil, né? Porque fala-se que não é possível conversar, mas do outro lado, quando se tenta conversar com os togados, com os ministros, não consegue. A gente ouve um perdeu mané, numa mola. Difícil, né? A expectativa de que Moraes, que já vinha tendo várias de suas decisões monocráticas contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, apontados por juristas como abusivas e contrárias ao devido processo legal. Intensifiquei tais medidas e normalize sua dinâmica de atuação, agora fortalecido pelo discurso de antiterrorismo. Consequência direta de uma postura desbalanceada do judiciário contra os manifestantes a partir dessa classificação dos crimes são as penas desproporcionais que eventualmente podem ser aplicadas. Como comparação, a pena mínima para o crime de terrorismo é de 12 anos e pode chegar a 30. Já o crime contra o patrimônio, no delito de dano qualificado, uma vez que esse dano ocorreu contra patrimônio público, prevê penas de 6 meses a 3 anos de prisão. Ou seja, o teto da punição é apenas 10% da pena máxima para o crime de terrorismo. E isso é muito grave. Os autores dos atos de vandalismo estão sendo acusados também dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que traz como pena 4 a 8 anos de prisão, e de golpe de Estado, que prevê prisão de 4 a 12 anos. Abre aspas. Obviamente, a pena do terrorismo é muito maior, porque o legislador entende que esses atos são significativamente mais graves. Então, caso o judiciário interprete que houve atos terroristas, haveria uma contradição entre o que previu o poder legislativo e a interpretação adotada pelo judiciário, aponta Melo Porto, fecha aspas. Seguramente foram cometidos vários outros crimes que não o terrorismo, crimes até contra o Estado Democrático de Direito, cuja legislação é bastante dura na resposta que dá. Ou seja, cometer essa impropriedade jurídica para dar a resposta que se espera do judiciário nesse momento não me parece um caminho necessário, finaliza o jurista. Informação da Gazeta do Povo,
pela redação, às 22 horas e 5 minutos, na Gazeta do Povo ontem. A grande questão que acontece aqui no nosso país é que tudo acontece meio que um espelho do que acontece lá na América, né? Aconteceu a invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021 lá, e agora aconteceu essas cenas lamentáveis aqui de vandalismo ao patrimônio público. Mas colocar essas pessoas como terroristas é comparar essas pessoas aqui quando sequestram. Vamos, assim, vou dar uma comparação bem boba, tá? Boba não, né? Que não aconteceu aqui no nosso país, mas só pra gente ver o mesmo nível que colocaram essas pessoas aqui, essas pessoas que depredaram o patrimônio público no dia 8 de janeiro, é a mesma coisa que comparar elas àqueles 3 aviões sequestrados no 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, né? 2 desses aviões foram para as Torres Gêmeas, em Nova York, na ilha de Manhattan, e o outro que foi para o Pentágono. É a mesma coisa. Você coloca essas 30, 40, 50, 100 pessoas que fizeram esse ato de vandalismo, essa baderna, e essas pessoas têm que ser responsabilizadas sim. Você pega essas pessoas e coloca elas no mesmo balaio de gato do que aqueles terroristas que mataram milhares de pessoas em Nova York, ou em outros cenários aí também que a gente pode parar para analisar do que aconteceu como terrorismo. Então o que a gente percebe é que existe um pé no acelerador de forma muito grande para classificar essas pessoas como terroristas. A gente viu a pena aí no mínimo 12 anos, a máximo de 30 anos, sendo que essas pessoas poderiam ser responsabilizadas por dano ao patrimônio público aí com pena máxima de até 3 anos. Então, é uma caça às bruxas, é um autoritarismo que nós estamos tendo no nosso país. Não é bonito de se ver, a gente não tem que concordar mesmo com atos de vandalismo, pessoas têm que ser punidas, mas eu acho que pau que bate em Chico, ele também tem que bater em Francisco, porque nós tivemos também algo parecido em 2017 aqui, onde houve até fogo, e essas pessoas elas não foram punidas, e muito menos chamadas de terroristas. Mas por que agora, em específico, essas pessoas foram chamadas de terroristas? Essas perguntas que nós temos que buscar respondê-las. A notícia está aqui da Gazeta do Povo, mas eu trago essa reflexão para vocês, para a gente por quê? Por que isso? Porque quando as pessoas depredam apoiadas por um grupo específico, usando vermelho, não acontece nada com essas pessoas e a narrativa criada pela velha mídia é de um jeito. Agora, quando é feito desta forma aqui, se transforma no caos no nosso país. João, você está passando pano para eles? Não estou passando pano. Eu acho que o que foi feito é extremamente grave e as pessoas que depredaram merecem ser responsabilizadas. Mas merecem ser responsabilizadas pelo crime que elas cometeram, que é depredar patrimônio público. E elas devem responder pelo que a pena diz. E não por um outro ato que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a questão. Então, a gente está vendo cenas lamentáveis no nosso país, e isso vai aumentar ainda mais nesse ano de 2023. Vamos esperar do que realmente os brasileiros são feitos, se eles realmente são construídos, se eles vão ser, né, moldados por toda essa perseguição e sair mais forte disso tudo, ou que vai sucumbir sentados em seus sofás, nas suas casas, dizendo que já está tudo perdido, que não tem mais caminho para seguir. O tempo vai nos dizer do que seremos feitos. Eu acho que as coisas vão piorar, porém, nós precisamos buscar conhecimento e nos fortalecer para entender o mecanismo do que está acontecendo no nosso país. E se a gente conseguir compreender isso de forma clara, porque a narrativa de um grupo tem mais peso do que a narrativa do outro grupo, a gente vai começar a fazer as ramificações e vai chegar a um ponto.
E quando você enxerga alguma coisa, os seus olhos se abrem para aquilo, as coisas podem mudar de rumo. Então, vamos esperar do que os nossos queridos brasileiros, nós brasileiros, iremos fazer com tudo isso. Fechou, meus caros? Bom final de semana para vocês. 15 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 14 de janeiro de 2023.